Bom dia pessoal, bem-vindos. Esse é mais um vídeo de análise hidrometeorológica e energética do Sistema Interligado Nacional. Isso aí, a gente traz para você nesse vídeo análise com relação à chuva que foi observada na última semana, também o impacto disso principalmente em ENA, carga, intercâmbio da energia e também vamos antecipar algumas informações aí do próximo PMO. Bora pro vídeo? Bom, começando então nossa análise diagnóstica, ao longo deste mês de fevereiro tivemos boa frequência e também volume de chuva entre as áreas do Brasil Central, principalmente por conta da entrada de frentes frias, do corredor de umidade da Amazônia e por conta dos ventos lá no alto da atmosfera que estavam colaborando para que as instabilidades ocorressem de forma mais expressiva no Brasil Central. Então, ou seja, a gente teve uma configuração ideal para que os sistemas meteorológicos funcionassem e trouxessem chuva acima da expectativa, né? A gente vai ver que isso está acontecendo ao longo das últimas semanas. A chuva tem ficado acima da expectativa, principalmente entre as áreas do sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, a gente teve chuva acima do esperado, principalmente nas regiões do Grande, do Paranaíba, também entre áreas de Telespires, Sinop, a região de Serra da Mesa. Tudo isso tem refletido, né, para que os valores de ENA fiquem, né, acima da expectativa também entre as áreas do subsistema sudeste. A gente também vai observar isso ao longo dessa apresentação. Em termos de frequência dos sistemas meteorológicos, né, a gente teve várias frentes frias chegando durante o mês de fevereiro e o Instituto Nacional de Meteorologia, por exemplo, publicou um estudo, né, que faz referência a essas chuvas ao longo do mês de fevereiro e mostra que para algumas áreas, inclusive na região metropolitana de São Paulo, a gente tem esse volume de chuva superando os 400 milímetros e a gente está registrando um fevereiro mais chuvoso aí desde o ano de 1998. Agora, quando a gente parte para analisar o que estava previsto na previsão do OMS com relação ao que foi observado, a gente vê, então, justamente o que a gente acabou comentando. A chuva superou a expectativa no decorrer dos últimos dias e também ao longo deste mês de fevereiro em lugares importantes, né, entre áreas do sudeste, centro-oeste e inclusive ao longo do feriadão de carnaval, uma chuva bem acima da expectativa aconteceu aqui entre a bacia do Iguaçu, Uruguai e parte aqui do Atlântico Sul. Essas instabilidades já estão refletindo, né, nos valores de energia natural fluente e a gente vai ver que ao longo dos próximos períodos a não persistência da chuva vai fazer com que isso caia novamente, mas isso já é uma análise de previsão. Então, no Brasil Central, tivemos também chuva acima da expectativa em locais bastante importantes, como a bacia do Paranaíba, do Grande, a região da Serra da Mesa, Telespires. A gente vê que a nova previsão conjunta, né, de forma geral, ela subestimou muito a chuva que aconteceu entre as áreas do Brasil Central. E se a gente for ver o que está acontecendo nas últimas 3 semanas operativas, podemos observar que essa superação da expectativa tem sido frequente, né? Principalmente entre as áreas do Brasil Central. A gente vê que entre os dias 7 e 13 as chuvas ficaram acima da expectativa entre as áreas do Brasil Central. Entre 14 e 20 também, olha só, a região do Grande, Paranaíba, volumes que superaram a expectativa em cerca de 20, 30 milímetros acumulados. E a última semana não foi diferente ainda por cima, esse sul do Brasil, essas áreas entre a bacia do Iguaçu e Uruguai superaram a expectativa de chuva. E a gente, na última apresentação, trouxe, né, uma avaliação do nosso modelo aqui desenvolvido pela Ampere. É um modelo especialista, né, que faz uma análise estatística, a melhor combinação de diversos modelos meteorológicos, né, estado da arte aí. E a gente pode ver que o nosso modelo Ampere, que tem sido apresentado na nossa ferramenta, que está disponível para os nossos clientes, tem performado melhor, mesmo com a remoção de viés, ele tem demonstrado, né, ele tem subestimado menos a chuva entre as áreas do Brasil Central. Então a gente pode ver que com relação ao mapa anterior que mostrava a nova previsão conjunta, essas áreas em verde do mapa diminuíram muito, ou seja, o nosso modelo acabou não subestimando tanto a chuva
que estava prevista. E para comentar para a gente o que tudo isso tem feito em termos de impacto na ENA, impacto na carga e também no intercâmbio, agora eu chamo o André. Bom, a superação das chuvas na região sudeste, ela manteve o nível das ENAs bastante elevados e acima do que o INS estava prevendo na RV3. Isso acontece também agora no sul, principalmente por conta da resposta com a chuva que estava sendo verificada ontem, né? Então, a gente vê uma resposta muito vertiginosa de elevação das afluências do sul, que é normal para a região, mas eu tenho que lembrar vocês que esse dado que está sendo apresentado aqui é um dado preliminar, ele pode estar passando por uma revisão. Em geral, essa revisão não altera o comportamento de subida e descida, mas altera o valor absoluto que está sendo apresentado. Então, a gente realmente espera uma resposta rápida, forte daí na região sul. A gente só não tem certeza se vai ser nessa intensidade. Pode talvez até, inclusive, ser mais intensa. No Nordeste, a previsão pela primeira vez no mês ficou bastante alinhada com o que o INS estava imaginando, né? Já é uma situação de fim de mês, né? Então praticamente o mês inteiro está sendo fechado nessa visão. E não tem realmente nenhum destaque de chuva. Teve algumas manchas de anomalia, de desvio negativo no norte de Minas Gerais, no interior da Bahia, mas nada muito excessivo a ponto de fazer essa previsão, que é uma previsão que está muito mais associada à segunda semana, né, de antecedência do que a primeira semana de antecedência, variata. No norte a gente vê que a ENA está bem alinhada com a previsão da semana passada, aquém da previsão da semana atual. O norte, de novo, é um subsistema que tem pouquíssima vazão modelada, né, com modelos de transformação chuva-vazão. Então, basicamente, aqui o erro que a gente está vendo é o erro do modelo Previvaz, que, dado o bom comportamento da semana passada, continuou esperando uma taxa de ascensão das afluências do norte típica para o período, e essa taxa não se verificou. A gente tem algumas bacias importantes para a região norte que tiveram desvios negativos, né, levemente negativos, principalmente a bacia do Tocantins, praticamente o estado inteiro do Tocantins com um desvio levemente negativo, que justifica essa posição. Quando a gente vai olhar a operação do sistema, a gente vê que a diretriz mudou muito pouco. O norte continua sendo o principal exportador de energia, o nordeste e o sul os principais importadores, o sudeste continua trabalhando como um subsistema de transferência de energia, então ele recebe a energia do norte e repassa para o sul. Os volumes de energia transferidos para essa semana em específico foram menores do que a gente verificou na semana passada. Isso tem a ver com o feriado de carnaval, porque a carga nessas regiões todas também estão a menor do que nas outras semanas do mês. O que isso compôs de desvio em armazenamentos para todos os subsistemas e para o SIM? Bem pouco desvio, né? Ficou bem alinhado, tanto no SIM quanto no sudeste, no sul hiperalinhado, no nordeste hiperalinhado, no norte a expectativa para a próxima revisão é um pouquinho acima. Visão geral do SIM, uma previsão de partida de reservatórios para o mês de março, um pouquinho acima do que estava sendo esperado na RV3, mas muito ligeiro esse desvio, né? Então dá para se dizer que está praticamente alinhado com a visão que a gente tinha na RV3. Quando a gente vai falar de carga, a gente gosta de falar também do acompanhamento da temperatura, né? E a gente vê aqui o acompanhamento da anomalia de temperatura máxima das últimas 3 semanas, que é uma forma de visualizar o impacto individual de cada semana. Então, particularmente nessa semana, a gente viu que se manteve as anomalias de temperatura positivas em boa parte das capitais do Nordeste, mantiveram-se também as anomalias negativas no estado do Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, no estado do Espírito Santo. Houve uma diminuição das anomalias positivas no estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito que esses são os grandes destaques de anomalia de temperatura. Sim, a entrada das frentes frias, né, de forma mais frequente no sul, fizeram com que o calor fosse diminuindo aí ao longo dos últimos períodos. E aí o vento de sul
predominando mais no estado gaúcho. Antes, né, quando a gente começou o mês, as frentes frias até subiam aqui pra gente, mas eles ficavam sob a influência de uma massa de ar mais seco e quente, e esse cenário foi mudando ao longo do mês de fevereiro. O impacto que a gente vê na carga, então, provavelmente não está associado a essa situação de temperaturas para essa semana em específico, mas sim ao feriado de carnaval. A gente vê que todos os subsistemas, com exceção do Nordeste, estão com uma previsão de fechamento de carga semanal abaixo do que o ONS esperava na RV3. A gente vê que no Nordeste e no Norte em particular, a gente teve um sábado muito atípico, com carga bastante elevada, compatível com a carga que a gente espera nesses próximos dias dessa semana, que são cargas de dia útil. Então, um sábado realmente com uma resposta um pouco atípica, provavelmente em função dessa temperatura elevada que a gente está vendo nas capitais do Nordeste e talvez também na região de Manaus, no Norte. Hoje a gente traz esse acompanhamento especial que tem a ver com as atualizações que a gente está esperando ou que já estão bem definidas para esse próximo PMO de março. Então, o ONS, na segunda-feira, soltou, publicou o deck preliminar do New Wave, e a gente trouxe dois grandes destaques, a manutenção da entrada de operação comercial da UTE Porto Sergipe, que estava para abril de 2020 e permanece em abril de 2020, é uma UTE de grande porte, então é interessante continuar acompanhando essa entrada em operação comercial, e o aumento no limite de intercâmbio da região norte para a região sudeste, de 6.500 para 8.000 em março, que permite que o modelo possa haver uma maior troca de energia entre as duas regiões e pode ajudar na questão do descolamento de preço. E esse aumento está associado ao fim dos testes da LT de 800 kV Xingu Terminal Rio. Outro ponto de destaque que a gente traz é a previsão de carga mensal, que já foi publicada para o PMO de março, com reduções no Nordeste e no Norte nos meses de março e em abril. Em resumo, a gente vê que a energia natural afluente, a carga e as demais atualizações que a gente está esperando para esse PMO de março têm efeitos de direcionamento de preço para queda. O acompanhamento do armazenamento tem uma tendência de manter preços estáveis ou ligeira queda. A combinação desses efeitos deve fazer com que o PLD da RV0 de março seja menor que o PLD da RV3 de fevereiro desse ano de 2020. Bom, pessoal, esses são os destaques que a gente quis trazer na nossa análise diagnóstica. Lembrando que a previsão de preço também precisa de uma análise prognóstica. Tá certo, a gente volta logo com mais destaques para vocês. Tenham todos um excelente resto de semana. Dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. Se você não conhece os nossos produtos também de meteorologia, estou à disposição, A gente fica à disposição de vocês para explicar um pouquinho mais. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.